Sentimento corrosivo, remorso. Mateus 27. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra tem instrução para a nossa vida. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, mostra que o Senhor se importa conosco de forma completa. O Senhor não se importa somente como estamos espiritualmente, mas o Senhor quer que nós estejamos bem fisicamente, emocionalmente também. Por isso, nos ajuda para que nestes domingos nós possamos aprender, Senhor, a não deixar situações nos corroerem aos poucos, para que venhamos, Senhor, a desfalecer. Que o Senhor possa nos instruir pela tua palavra hoje. Que possamos sair daqui, Senhor, e se for o caso de alguém estar vivendo isso, possa sair daqui com um processo de cura iniciado pelo poder do nome de Jesus. Ou, quem sabe, ser um instrumento para amanhã no trabalho, estar oferecendo cura para alguém, para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus 27, eu vou ler do verso 1 ao 5. Diz assim, acompanha aí a palavra do Senhor. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Só até aqui, pode se sentar. Antes de falar especificamente sobre o remorso, eu gostaria que nós voltássemos ao personagem, ao Judas. E eu vou estar, em cada uma das mensagens de domingo, pegando como base um personagem bíblico, para que a gente tenha ele como uma referência sobre o assunto. E sobre o assunto remorso, uma das referências que a gente tem na Bíblia, talvez a mais latente, seja Judas Iscariote. Mas para que a gente entenda tudo o que aconteceu até esse momento, até o momento de Judas tomar uma decisão, isso não foi aqui agora. Isso não aconteceu porque naquele momento veio algo muito doloroso e Judas entendeu que a melhor coisa que ele poderia fazer é tirar a própria vida. Nós estamos até no mês de setembro, que é o mês amarelo. Eu nem sabia quando Deus me instruiu com essas palavras, e depois eu fui saber que o mês de setembro é o mês amarelo, que é o mês para tentar combater o suicídio, que é algo, infelizmente, que está acontecendo assim, e não escolhe idade nem classe social. Nem tem pobre, nem tem rico, não tem adolescente, jovem, adulto, e nem tem pessoas que com religião ou sem religião. Porque, infelizmente, até pastores hoje têm cometido suicídio. E a gente, como igreja, não pode passar de largo. Não, isso aqui não é comigo, isso é com a igreja. Judas não decidiu tirar a própria vida de uma hora para outra. Eu vou falar somente dos relatos finais, não da trajetória inteira. Mas o que eu quero que você entenda é que para ele chegar aonde ele chegou, tirar a própria vida, para ele se suicidar, não é porque Judas desistiu de viver. Quando uma pessoa tende ao suicídio, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, não é porque ela não quer viver, é o contrário. O suicida, ele quer viver tanto, mas só que ele não sabe como. Ele quer viver e está com muita vontade de viver, mas só que ele está preso em alguma circunstância, e como ele não vê saída, a melhor coisa que ele acha que ele pode fazer é acabar com tudo. Porque ele quer viver, mas não sabe como. No caso de Judas, o problema dele principal foi o remorso. E o que aconteceu até aqui no capítulo 27? No capítulo 26, para cá, nos outros evangelhos, Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele passa em Betânia.
Vai em Betânia, na casa de Simão o leproso. E quando Jesus está ali, na casa de Simão o leproso, entra uma mulher com um vaso de alabastro, com um vaso de bálsamo caríssimo. E ali ela unge Jesus, ela quebra aquele vaso e unge Jesus com aquele unguento. A gente conhece essa história. E aí os evangelhos, quando você consegue lê-los, né, ler essa história nos 4 evangelhos, você vê que se levanta uma questão financeira, antes de ser espiritual. E ali, uma pessoa, e João vai dizer quem é essa pessoa, dos discípulos, chamado Judas, questiona aquilo como um ato de espiritualidade para mascarar as coisas. Porque quando nós queremos, nós sabemos fingir sermos espirituais. E como um ato de espiritualidade, Judas se levanta e diz assim: mas que desperdício. Ele não estava falando mentira. Mas que desperdício. Um vaso desse custa mais ou menos 300 dias de trabalho. Se ao invés de derramar sobre Jesus fosse vendido, nós poderíamos ajudar muitos pobres. No mesmo momento, com muita clareza, respeito e educação, Jesus repreende e diz: os pobres vocês terão sempre. Mas isso que ela está fazendo aqui é profético. Ela está fazendo algo que não vão fazer em mim, porque não vai dar tempo que eu vou ressuscitar. Ela está se antecipando ao meu sepultamento e está me ungindo. Ela está fazendo aquilo que é costumeiro fazer aos mortos. Só que ele já sabia que ia vencer a morte. Aquela mulher foi usada para isso. Judas não ficou feliz. Quando você continua lendo, Judas, a partir desse momento específico, com aquela oportunidade de ter bastante dinheiro, por que Judas ficou preocupado? Ficou chateado? Porque ele era o que tomava conta das ofertas. Ele é o que tomava conta da bolsa. E João vai dizer, no João capítulo 12, que Judas, de vez em quando, passava a mão nas ofertas. Porque alguma coisa acontecia que todos já sabiam do que ele fazia. Então Judas ia lá de vez em quando e passava a mão. Só que com 300 denários no bolso, poxa, já daria para ele, né, fazer um pezinho de meia. Ele não gostou da resposta de Jesus. E aí o que ele faz? Ele foi procurar os sacerdotes e os líderes religiosos. E aí vai dizer para eles: vocês vão me dar quanto se eu entregar Jesus para vocês? Vocês querem Jesus, né? Eu entrego. Vocês vão me dar quanto? Nós vamos te dar 30 moedas de prata. Ele: fechado. Vamos fechar aqui o pacto, vamos fechar a trama e eu vou procurar um momento oportuno para entregar eles a vocês. Judas sai dali. Quando Judas vem de lá, desse pacto, discípulos já estão arrumando a ceia. E aí Judas chega naquele ambiente de ceia, a Páscoa acontecendo, e ali naquele momento, Judas senta à mesa, Jesus vai celebrar a ceia, e no momento que ele vai dar significado ao pão, e que ele vai dar significado ao suco, ao vinho, o que acontece? Jesus vai dizer assim, ó: um de vós me trairá. Ué, mas como que Jesus sabia disso? Como que Jesus sabia disso se só Judas e os religiosos sabiam? Ele ainda não tinha aprendido quem era Jesus, para poder ter a mudança que ele precisava. Apesar de Jesus ter oferecido tanta ajuda, ele não buscou essa ajuda. E aí Judas está à mesa. E aí todo mundo começa aquela questão: mas quem será? Sou eu, Senhor? Sou eu? Sou eu? Sou eu? E aí Judas vai dizer assim: por um acaso sou eu? Aí Jesus vai dizer: você eu disse. E aí o Evangelho de João vai completar dizendo que Jesus diz para ele assim: olha, e o que tens que fazer, faça depressa. Judas se levanta e sai da ceia. A ceia, estava tendo a ceia. Judas se levanta e sai, vai embora. Os discípulos não questionam, o Evangelho vai dizer que eles, como Judas tomava conta da bolsa, provavelmente Jesus pediu para ele comprar mais alguma coisa ou aproveitar a Páscoa e dar oferta aos pobres. Então os discípulos continuam ali naquele ambiente. Ele vai até os sacerdotes. Todos os sacerdotes tinham uma guarda romana que tomava conta do templo, eram específicos do templo. Esses guardas vêm com Judas e vão até a casa onde ele estava, provavelmente casa de João Marcos. Quando eles chegam na casa, Jesus não está mais lá. Jesus já tinha cantado um hino e foi orar no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, onde imprensava
as azeitonas para fazer o azeite, tirar o azeite delas. Não estava ali. Quando Judas chega na casa de João Marcos, não, Jesus já saiu com os discípulos. Mas só que Judas era íntimo de Jesus. E ele sabia com quase toda certeza aonde Jesus provavelmente estaria, porque ele era um dos discípulos. Então o que ele fala? Pega os guardas e sai agora na direção do Monte das Oliveiras. Jesus está lá no Monte das Oliveiras, está orando, chamou 3 discípulos para estar lá orando com ele. Os discípulos dormem uma vez, dormem a segunda vez, dormem a terceira vez. Jesus chama os discípulos e fala, agora basta, já não dá mais tempo. Eis que o traidor se aproxima. Começam a descer. Quando vão descendo, veem muitas tochas, soldados, a Bíblia diz, com porretes e tal, vindo na direção de Jesus. Jesus se antecipa, chega para perto de Judas, e Judas, que tinha dado um sinal claro, dizendo, aquele que eu beijar na face, esse é aquele que você precisa prender. E Judas chega até Jesus, beija o seu rosto, como um ato de carinho e amor, e a Bíblia vai dizer mais ainda, porque o apóstolo Pedro vai dizer assim, cumprimentai uns aos outros com ósculo santo. É algo precioso, e ele pega aquele algo precioso, e num beijo ele trai o Senhor. E Jesus mais uma vez oferece ajuda e diz assim, para que vieste, amigo? E nisso vem os guardas, e aquela confusão toda, e os guardas pegam Jesus e levam, amarram Jesus. No momento em que Judas vê agora todo o cenário montado, tudo isso acontecendo, ele é tomado, como nós lemos no capítulo 27, de remorso. Agora veio o remorso. Foi a cegueira para fazer as coisas que ele quis fazer, mas agora o remorso está corroendo o coração e a mente de Judas. E aí ele vai, volta para tentar desfazer tudo, só que o que estava feito já estava feito, e ele resolve se livrar daquilo que tanto atormentou a vida dele, dinheiro, que foi o problema dele. Tanto atormentou isso, ele tenta se livrar, joga aquilo de volta para dentro do templo. Só que ele sai dali e o remorso no coração dele, a culpa na sua mente é muito grande. Então ele não acha outra coisa a fazer a não ser tirar a própria vida. E aqui termina a história de Judas Iscariotes. O que é o remorso? Essa história é trágica. E a Bíblia não tem pormenores em querer mostrar somente as coisas boas. Não, ela mostra, andou com Jesus, 3 anos andando com Jesus. E tirou a própria vida. O que é esse remorso? O que é isso que a gente às vezes fala e às vezes a gente coloca ou conota em coisas que não são tão remorso, mas a gente acaba dizendo que é um remorso? O que é um remorso? Remorso é um sentimento implacável, não passa de culpa. É um sentimento implacável de culpa. É aquela acusação que vem na nossa mente como ferro em brasas. Aquilo que dói. Isso é o remorso. E isso passa rápido? Não. O dicionário vai dizer que remorso é um sentimento que é de longo prazo. É algo que vai te corroendo, que vai te destruindo, que vai tirando as tuas forças, que vai minando a pessoa. E se a pessoa não se livrar disso, ela pode acabar também como Judas. É igual tristeza? Não. O dicionário também vai dizer que ela é muito mais profunda do que a tristeza. Ela vai muito mais além do que a tristeza pode ir na questão emocional. E é assim que acontece na questão do remorso. E como que Judas chegou até nesse ponto? Eu narrei alguns pedaços só até aqui. Mas o que aconteceu com a vida de Judas, que a gente pode começar a prestar atenção, para quem sabe, se você na sua mente, se aí no teu coração tem aquela culpa implacável que você não consegue se livrar, você comece a prestar atenção no que ele poderia ter prestado atenção. Como que Judas chegou até onde ele estava? Primeiro que ele não prestou atenção nos sinais, eu vou te dizer alguns deles. Judas não prestou atenção aos sinais que estavam acontecendo. Ele estava cego. E como que isso acontece? Primeira coisa, geralmente, a questão do remorso, quando você tem a culpa, essa coisa toda, tem uma causa específica. Por mais que você tenha N problemas, N dificuldades, na maioria das vezes, na questão emocional, está envolto uma coisa específica. Por causa de um problema, começa a startar várias outras coisas. Começa a sair outras questões. Caramba, eu estou com problema isso, isso aqui não funciona, isso aqui também não dá, isso aqui... Quando você pega para conversar com a pessoa, às vezes você
batata, é uma coisa só, e aquilo ali está startando um monte de coisa. Por que não reconheceu aquele problema, não viu que aquilo era um problema grave que ele tinha, ele não conseguiu se livrar. Então, geralmente, tem uma causa específica. Outra coisa, ele não procurou ajuda e permaneceu no erro. Por que eu posso dizer isso? Porque o Evangelho de João, como eu citei no capítulo 12, vai dizer que Judas era ladrão, que ele roubava a bolsa. Se quem disse isso foi João, que era um dos 12, Jesus já sabia, você acha que os outros discípulos não sabiam? Só que os discípulos provavelmente não falavam nada, porque quem é o mestre lá? Jesus. Jesus sabia. E Jesus não estava falando nada. Jesus estava deixando. Porque Jesus sempre dá oportunidade. Judas teria a oportunidade de reconhecer o erro. Ele poderia chegar assim, olha só, vamos parar aqui de coisa, eu sei que todo mundo sabe que eu estou metendo a mão na oferta da igreja e estou roubando. Então, vamos fazer o seguinte, eu não sei lidar com isso. Pedro, você pode tomar conta disso? Me deixa fazendo outra coisa? Mas às vezes é difícil a gente reconhecer a fraqueza numa área. É difícil a gente querer bater no peito e dizer assim, olha, eu sou podre nessa área aqui, ó. Nesse tipo de questão, eu não valho nada. E pegar aquilo para poder entregar para outro. Chegar aquilo e entregar para quem? Para Jesus. Falar, Jesus, eu sei que tu sabe que eu tenho pego aqui e o Senhor sabe disso e o Senhor mesmo assim tem me dado oportunidade. Mas faz o seguinte, passa isso aqui para outro porque eu não sei lidar com essa situação. Ele não prestou atenção nos sinais. Por que que a bolsa não foi tirada dele? Era uma oportunidade de mudar, de reconhecer, porque a mudança só começa a acontecer quando a gente reconhece que está errado. Ele não reconheceu, estava dando sinal, mas ele deixou para lá, não prestou atenção nesse sinal, não procurou ajuda, permaneceu no erro. Não aceitou ser contrariado por Jesus, estava tão envolto naquilo, que quando Jesus diz para ele, não, o que ela está fazendo é válido, ela está se antecipando ao meu sepultamento e está me ungindo, deixa ela gastar aqui o dinheiro dela todo aqui me ungindo. Aquilo para ele foi lastimável, que desperdício, mas ele não estava preocupado realmente com os pobres, ele estava preocupado consigo mesmo. Mas só que a máscara da religiosidade às vezes nos prende dentro da gente mesmo, e a gente não tem coragem de rasgar aquilo. Por quê? Porque não só eu, mas às vezes outras pessoas também vão ver. Outras pessoas vão também saber. E isso, então, eu prefiro estar na posição que eu estou, está perdendo a oportunidade de mudar. E quando Jesus vai contrariar a vontade dele, o que ele faz? É agora, então. Jesus está fora do meu, vou excluir ele do meu WhatsApp, do meu Facebook, do meu tudo, porque Jesus está longe daquilo do que eu imagino que ele fosse. E aí ele vai, prepara toda a trama. Não aceitou ser contrariado. Quando uma pessoa tem alguma coisa errada, e alguém chega para ele, como Jesus fez, e com amor vai lá e fala assim, olha, irmão, olha, essa atitude aqui não está boa. Olha, essas tuas postagens aqui não estão legais. Olha, tu já viu teus status? Você já viu tuas fotos no Facebook? Você já viu como que você trata a outra pessoa? Você já viu o teu tom de voz dentro da sua casa? A pessoa não gosta. A pessoa não aceita. Não, que isso? Não, sou servo de Deus, rapaz, que negócio é esse? Não gosta. Prefere se manter naquilo. Só que lá no fundo, a pessoa sabe que está errada. Sabe, mas não deixa assim mesmo. Não quero, deixa os sinais aí. Judas não mediu as consequências dos seus atos. Geralmente quando a pessoa está voltada para o erro, ela não enxerga mais nada. Ela só enxerga aquilo que ela está pronta para fazer, eu vou fazer isso aqui mesmo, minha atitude é essa, meu jeito é esse, eu vou fazer desse jeito mesmo, não sai de baixo, ninguém me segura, sou crente, mas não sou bobo, e aí, ó, vai fazer o que ela quer fazer, e dificilmente alguém consegue corrigir ou ajudar essa pessoa a não cometer aquilo que ela quer cometer. E é o que acontece no capítulo 26, versículo 15, ele diz assim, que quereis dar? Eu vou-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Trocou 3 anos de convivência com Jesus por 30 moedas de prata.
deixou 3 anos de experiências com Jesus, porque quando Jesus separou os discípulos junto lá com os 70 e os enviou de 2 em 2, quem estava no meio? Judas. E Jesus deu autoridade para que eles expelissem os demônios e curassem os enfermos. Quem estava no meio? Judas. Não era uma pessoa que não foi experimentada, não era uma pessoa que não conhecia, não era uma pessoa que não sabia quem era, ele sabia. Só que ele não estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E achou que do jeito que estava, era o suficiente para ele. O remorso pode levar à morte, pastor? Lógico que a gente acabou de ler. Mas só que às vezes não leva à via de fato. Não é a morte física, mas a morte emocional. Você olha a pessoa, e nós não somos o Espírito Santo, a pessoa está sorrindo. Você olha a pessoa, está trabalhando. Prega, canta, está na portaria, está no som, está trabalhando. Mas por dentro tem uma culpa que o corrói. Tem algo na sua mente que parece que vai, cada vez que aquilo vem na sua memória, está arrancando como uma mordida um pedaço dele mesmo. E ele acha que tem que conviver com isso para o resto da vida. Quando você começa a sentir o remorso, você entra no calabouço que eu chamo calabouço do achismo. Por quê? Porque o remorso, ele pode levar você para o achismo. Em que sentido? Você, como foi falado na escola bíblica dominical, você acha que não é digno do perdão. Você acha que aquilo que aconteceu, você não merece perdão. Não, isso que eu fiz, não. Pastor, não foi nem quando eu era do mundo, não, já era crente. E aconteceu isso aqui na minha vida. Eu estou até aqui na igreja, mas só Deus sabe, eu estou aqui, mas aqui dentro eu estou destruído. Eu não acho que eu sou digno de receber perdão do Senhor, não. E, poxa, se me chamar até eu nem vou, porque eu não sou digno, Deus não vai perdoar isso, não. Foi muita cara de pau. Não foi sem querer, não. Ai, não sei, aconteceu, não. Foi planejado, foi arquitetado. Eu sabia que estava errado, mas fui assim mesmo. Não, isso aqui, pastor, isso aqui eu nem... Estou aqui, conta comigo para o que der e vier, mas ó, isso aqui não tem perdão, não. Isso é o achismo. Acha que está preso para sempre na vergonha do pecado. Acha que o pecado, que é uma algema, que prende como aquela bola que a gente vê no desenho, né? Aquela bola de aço, que bota no tornozelo do camarada, que prende para ele não ter facilidade na caminhada, acha que aquilo ali é para sempre, é isso aí mesmo. É isso aqui, é desse jeito, é assim mesmo que eu tenho que conviver, que eu tenho que viver. Por quê? Porque isso aqui, essa minha atitude não tem jeito. Estou morto por dentro. E quem sabe até não pensa em tirar a própria vida de verdade. Acha que às vezes morrer e sumir não é a solução. A corrosão que o remorso traz, às vezes a gente não entende. Né? Caramba, mas poxa, por que chegou desse ponto? Por que a pessoa foi embora de casa? Por quê? Às vezes a acusação e a culpa é tão grande que a pessoa acha que está presa naquilo ali, que não tem mais saída, não tem mais jeito. Aquilo ali é o final de tudo. Então, como que eu posso reagir ao remorso? Como que a gente pode reagir ao remorso? Eu quero te dizer 3 passos para que você possa ajudar alguém, ou se você precisa de cura hoje, não desperdice a mesa da comunhão. Judas se levantou e saiu. Você hoje tem a oportunidade. Está aqui, se tem acusação na tua mente, você está diante daquele que apaga toda e qualquer acusação. As pessoas se esquecem de uma coisa. Mas pastor, a acusação é muito grande. Amado, quem é o nosso acusador? O diabo. Satanás é o nosso acusador. Para ele não tem mais esperança de salvação. Se tem alguém aqui que estava orando, né? Ah, Senhor, o diabo é tão mau. Senhor, deixa ele, faz ele se salvar. Não tem. Ele já está condenado. O diabo está condenado. E o que ele faz? Ele acusa. Ele é o acusador. É um dos nomes dele, acusador. E Jesus? Jesus é o único que pode acusar, mas ele é o nosso advogado. E a gente esquece. O Evangelho, a carta de João, a primeira carta, vai dizer que ele é o nosso advogado e intercede por nós. Ele está à destra de Deus, é o nosso advogado. Aquele que teria condições de te acusar, aquele que estava na mesa e que ofereceu ajuda para Judas, que ele poderia se consertar, é o mesmo que está aqui hoje. Nada mudou.
O que depende é a nossa atitude diante do nosso erro, da nossa falha. Ou você levanta e vai embora sem participar da ceia, ou você assume que é pecador e participa da ceia. Porque senão esse remorso vai continuar, a acusação vai continuar, porque o acusador vai fazer isso. Mas aquele que poderia te acusar de fato e de verdade é o teu advogado, intercede por você. Tem o Espírito Santo que está em você e geme por você. Não vamos perder a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade. Por isso que eu estou pregando hoje. Hoje é noite de ceia. É noite de pecadores remidos pelo sangue do Senhor reconhecerem que são e chegarem diante da mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é seleta para as pessoas perfeitas, até porque eu seria o primeiro a sair porta fora. A mesa do Senhor é para imperfeitos, que sabe que são imperfeitos. Então, se você sabe que é imperfeito, irmão, a ceia do Senhor é para mim e para você. 3 passos para você se libertar do remorso. Primeira coisa, a forma como você olha para a culpa, para o erro, para a falha, o remorso. Primeiro, o remorso é o reconhecimento do pecado. Mas pastor, isso aí não me ajuda nada. Ajuda sim, irmão. Porque tem pessoas que não têm remorso. Tem pessoas que cometem uma falha, que cometem um erro e está na boa. Tem pessoas que mesmo errando, não, tudo bem. Não, isso é assim mesmo. Não sente o peso da acusação, não acham que são pecadores. Não, mas isso aqui o Senhor já sabe que eu sou desse jeito. Como a gente sempre comenta isso, os pecados de estimação, aqueles que estão sempre perto da gente, que nos rodeiam e que a gente foge pela tangente dizendo assim, mas o Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu sou, Ele sabe disso sim. Mas aí esse tipo de pessoa não tem remorso. Não sente o peso da acusação por causa da falha, por causa do pecado. Não sente. Então, se você se sente culpado, se você tem remorso pelo erro, irmão, isso já é uma vantagem. Você está na frente de um monte de gente. Porque tem gente que não sente mais culpa pelas suas falhas e pelos seus pecados. Então, o que você precisa ter ciência? Se você tem remorso, então tem esperança. Agora, o que você vai fazer com ele é o que vai fazer mudar tudo. O que você vai fazer com remorso é o que pode transformar a tua vida. Ou pode te levar para a vida, ou te conduzir para a morte. É como você vai lidar com ele. Mas se você tem o remorso, então tem oportunidade de melhorar. Porque tem gente que não tem mais sensação de culpa. Acha que está bom do jeito que está. Mas não está. Então, o primeiro passo. Pastor, eu tenho remorso. Que bom. Então tem oportunidade de mudar. Segundo passo. O remorso pode ser a porta do arrependimento. Que as pessoas ficam, mas remorso e arrependimento, tem diferença? Não, tem escala. Tem escala, porque só muda quem tem culpa. Caramba, não era para fazer isso. Caramba, estou tanto tempo desse jeito, não era para estar agindo dessa forma. Então abriu-se uma oportunidade de arrependimento. Pergunto para você, todos os outros 11 apóstolos eram perfeitos? Sim ou não? Nenhum deles. Só tinha um perfeito ali, que era Jesus. Por isso que ele morreu na cruz pela gente. Porque só ele que é perfeito. Não tem outro. Ó, viu? Falando aí, ó. É. Só ele que é perfeito. Todos os outros estavam ali. Todo mundo. Começa lá pelo Dídimo lá, esqueci o nome. Tomé. Chega lá. Ó, Jesus está lá. Vamos lá para Lázaro. Vamos lá em Lázaro. Não, mas eles querem te matar. Aí Jesus, não, a gente vai voltar para lá. Aí o que ele fala? Tomé, não, então vamos e morreremos com ele. Aí todo mundo, eu também, vamos morrer. Aí volta, está chegando em Jerusalém. Jesus diz, tem um cálice para beber que vocês não podem suportar e tal. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí todo mundo vai atrás de Pedro. Eu também, vamos morrer. Quando chegou lá no Getsêmani, que chegou aquele monte de soldado, que chegou a tropa de choque para prender Jesus, começou aquele rebuliço todo, quem ficou? Ninguém ficou. Todo mundo, saída estratégica para lá e para cá. Mas para um daqueles, teve um diferencial. O nome dele, Pedro. Porque Pedro, quando falou para Jesus que ia com ele até a morte, Jesus com muito carinho vira para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás está te querendo peneirar tudo, você não tem ideia. Não tem ideia.
E olha aí outra. Hoje ainda, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Não, que isso, jamais. Nunca eu te amo, vou até o fim, ó. Que isso, eu moro aqui, que isso. Pronto, Jesus foi preso, foi levado, Pedro vai escondidinho. Vou ver o que está acontecendo. E aí Pedro está ali. Aí uma empregada. Ué, acho que você era um deles, não? Eu não. Eu? Que isso? Não, tá maluca? Peraí, me larga. Aí vai para o outro lado. Aí ela vai, não, é sim, ó, você é do... Não sou, não sei nem quem é ele. Eu só estou aqui para me aquecer no fogo. Aí pela 3ª vez, não, você é um deles sim. O seu jeito de falar te denuncia. Tu é Galileu, cara. Tu veio com ele. Não, eu já disse que não, eu juro que não. Aí o galo, cocorocó, se é que era um galo, né? E aí canta. E aí, acho que é o Evangelho de Lucas vai dizer que nesse momento que o galo canta, Jesus está passando, preso, amarrado, já tinha sido esbofeteado, humilhado, e naquele momento, Jesus preso ali, ele vira o olhar e encontra Pedro com os olhos. E naquela hora Pedro se lembra de tudo que fez. E aí o que ele faz? Chora amargamente. Remorso por aquilo que tinha acontecido. Mas só que tem uma diferença, que a gente costuma comparar, né, Judas com Pedro. Judas, diante do remorso, escolheu a morte. Pedro foi diferente. Pedro estava com todos os sintomas. O que ele fez? Depois daquilo, Pedro se isolou. Veio o quê? O medo. E todos eles, por ele ser um líder, estava todo mundo com medo junto com Pedro. Pedro se levanta e quer se destacar de todos eles, porque ele quer ficar sozinho. Ele diz, ó, vou pescar. E aí os outros fazem o quê? Vamos também, porque ele é líder. Naturalmente ele era um líder. Ele não queria estar nem com eles. Porque o remorso estava comendo ele por dentro. Eu quero ficar sozinho, quero me isolar. Por quê? Por causa da culpa. A culpa quer isolar a gente. A culpa quer tirar às vezes a gente de perto do Senhor, do único que pode apagar as nossas culpas. E aí Pedro vai pescar. E aí quando vai pescar, está pescando, tudo acontece como do início. Deus é misericordioso assim. Tudo igualzinho em Mateus, lá no início, quando ele está pescando. Uma noite inteira de pesca. Pegou nada. Foi assim que ele conheceu Jesus. E aí Jesus chega na mesma situação, para dizer assim, olha, vamos começar do zero. E aí está pescando, não pescou nada. Tem peixe aí? Não. Por que já experimentou jogar a rede para o lado tal? Aí, montão de peixe. Aquela, caramba, vai arrebentar a rede, puxa. Pedro, Jesus, pai, pula dentro d'água, chega lá, já tem um foguinho, já tem um peixe, já tem pão. Traga um pouco do peixe de vocês também. Vem para cá, senta aqui, vamos comer. E todo mundo, ó, só olhando assim para Jesus e caladinho, né? Não vou falar nada. Todo mundo calado. E aí Jesus rompe o silêncio. Pedro, porque o recado foi de falou assim, ó, vai lá, quando Jesus ressuscita, fala para as mulheres assim, vai lá e fala para Pedro e para os discípulos encontrar comigo onde eu falei, lá na Galileia. E aí Jesus quebra o silêncio e fala assim, Pedro, pois não, tu me amas? Cara, que pergunta, uma paulada assim logo. E aí Pedro, sim Senhor, eu te amo, Senhor. Tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Vamos um pão aqui. Pedro, mais uma coisa, tu me amas? Mais do que a esse? Amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tá bom, então vamos lá, vamos comer. Pedro, a última coisa que eu quero te perguntar, que é diferente de tudo que eu já te falei. Tu me amas mesmo? Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, eu sei sim. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Por que tem esse diálogo? Por que isso acontece? Às vezes a gente, né, gosta de espiritualizar. Poxa, Pedro negou 3 vezes. Então Jesus permite perdoá-lo 3 vezes, né, declarando que o ama. É verdade, pode ser sim. Mas muito mais do que isso. Jesus, quando age, ele não age como a gente aprendeu na escola bíblica dominical, somente de coisas espirituais. Na maioria das vezes o Senhor age no natural. Ele age na tua emoção. E o Senhor sabia que a cura que Pedro precisava estava lá dentro. Jesus sabia o potencial que ele tinha, como Judas também tinha.
E Jesus está oferecendo ajuda, porque Pedro, quando estava lá, ele poderia ter levantado e ido embora também, como Judas. Quando Jesus perguntasse para ele, Pedro, tu me amas? O constrangimento, o remorso pela culpa, o Senhor falou que eu ia fazer, eu sabia que aquilo podia acontecer e eu fiz de fato, poderiam fazer Pedro levantar dali, chorar e ir embora. E talvez fazer a mesma coisa que Judas fez, porque para ele não tem mais esperança de viver. Eu quero muito viver, mas eu não consigo viver com isso, então a melhor coisa é morrer. Mas não, ele aceitou a ajuda de Jesus. Ter remorso já tem uma coisa boa. Se tem remorso, é porque então tem esperança para mudança. Remorso, o segundo passo, ele abre uma porta chamada arrependimento. Se arrepender é a solução para a cura da culpa. Mas precisa ter arrependimento, mudança de caminho. Essa estratégia não está funcionando, o jeito não está funcionando, eu preciso mudar, tem que ser diferente. Não pode ser dessa forma. Então tem que ter arrependimento. Quem era Pedro antes desse encontro da Galileia? E quem é agora Pedro depois desse encontro? Se você pode fazer um diferencial na vida de Pedro, é o Pedro no segundo encontro no Mar da Galileia. No segundo encontro é um outro Pedro, já é o Pedro apóstolo. Já é o Pedro implantador de igreja, já é o Pedro que mais na frente vai se levantar na saída do cenáculo e vai pregar para quase 3.000 pessoas que vão desejar se batizar. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus. A nossa culpa, o nosso erro, o remorso vai querer te jogar para longe da onde está Jesus, porque vai achar que eu não mereço isso, e não é isso que o Senhor oferece. A mesa da ceia é o oferecimento da reconciliação, do perdão, que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Saber tem remorso já é uma coisa boa. Segundo passo, saber que o remorso pode te abrir uma porta para o arrependimento, como foi com Pedro. E a terceira coisa, o remorso, quando você tem, ele aponta para quem precisa morrer. Quem é que precisa morrer quando você tem o remorso? O pecado. É ele que tem que morrer. Porque a acusação, o peso da culpa, é ela que precisa morrer. Mas o jogo na nossa mente funciona ao contrário. A acusação, a culpa vem tão ferrenha na gente que a gente acha que é a gente que precisa morrer. Foi assim que Judas entendeu, mas Pedro não. Pedro entendeu diferente. Ele falou assim, não, entendi, eu te amo, eu sei que o que tem que morrer não sou eu, mas é o pecado que está em mim. É com ele que eu tenho que lutar todo dia e fazer ele morrer. Sentir o remorso é a oportunidade de você matar quem precisa morrer de fato. Quem precisa é o pecado. Ele de fato precisa morrer. Ele tem que acabar, tem que sumir da nossa frente. O remorso é do maligno? Não, claro que não. Não é, não pode. Porque se ele abre uma porta para o arrependimento, como que eu vou dizer para alguém, está com remorso, né, irmão? Você é Satanás. Não, que isso. Remorso não é do maligno, não. Porém, ele pode ser uma arma letal na mão dele. O remorso não é dele, mas pode ser uma arma feroz na mão dele, se você deixar na mão dele. Hoje é noite de você escolher, está se sentindo culpado pela sua falha, pelo seu erro. Hoje é a noite de você escolher na mão de quem você vai querer deixar. Você vai querer deixar isso para que Satanás haja e continue acusando? Ou você quer deixar isso nas mãos do Senhor, que Ele apaga o nosso pecado, lança no mar e esquece? Ele fala, eu não me lembro dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Não me importa quem você foi, importa o que eu sei que você pode ser. Você topa, porque eu acredito em você. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode ser mais do que isso que você está sendo. Eu sei que você pode ser um crente melhor do que isso que você está sendo. Mas se você continuar carregando essas bolas de ferro presas no seu tornozelo, você não vai conseguir correr como eu quero que você corra. Quem tem a chave? Só o Senhor que tem a chave, que apaga o pecado, que limpa o nosso pecado. Ele não nos transforma em perfeitos, mas Ele limpa o nosso pecado para que a gente corra altaneiramente. Ele tira a gente do lamaçal do pecado e coloca sobre uma rocha. Ele está dizendo o quê? Na lama você não anda para lugar nenhum, você só afunda, mas na rocha você está num lugar seguro e elevado. Oh, Jesus.
Ele é uma arma letal nas mãos de Satanás. O remorso pode ser o fim se a gente ficar com ele. Mas se entregarmos nas mãos de Jesus, através do arrependimento, será o início de uma vida restaurada, alegre e mais forte. Dependendo do que foi, né, da forma como a gente reage, não acontece de uma hora para outra, não. E não pense que você vai esquecer, você não vai. Porque Satanás vai infernizar, que é para onde ele vai, né, para o inferno, então ele já está infernizando o quê? Tua vida, ele vai querer toda hora te acusar. E como que você reage com isso? Você reage como Pedro. Porque todas as vezes que você tem acusação na sua mente, imagina a mente de Pedro. Todo mundo caladinho com Jesus ali no Mar da Galileia. Pão e peixe na brasa. Quem ia se atrever a levantar alguma voz ali e falar, é o Senhor mesmo? O Senhor quer alguma coisa? Todo mundo calado. Não sabe o que falar, não fala nada, é a melhor coisa. E Pedro, depois de ter errado tanto e abrir a boca toda hora, não, agora ele está calado. Mas quando Jesus faz a pergunta, ele está dando a oportunidade dele mudar. Hoje, talvez Jesus vai estar perguntando para você, na hora, daqui a pouco, quando distribuir a ceia, ele vai estar perguntando assim na sua mente: Fábio, você me ama? Fulano, você me ama? E a tua resposta para ele é o que você resolve fazer com o remorso da culpa implacável que às vezes nos atormenta. O que você vai fazer com ela? Você vai dizer que Jesus não pode perdoar o seu pecado? Você vai dizer que você não é digno? Nem tem ninguém digno aqui. Como foi cantado aqui, só tem um que é digno. Digno é o Cordeiro. Só ele que é digno. Mas aquele que é digno preparou uma mesa, preparou a refeição e pergunta para a gente: você me ama? Ele não perguntou assim: você se arrependeu do seu pecado? Eu te falei, né? Não foi isso que ele falou. Mas eu te avisei, né? Não vale nada mesmo, né? Não. Por quê? Porque ele não vai fazer isso. Ele só vai perguntar assim, ó: você me ama mesmo? Porque nessa pergunta, a gente já vai colocar de lado as nossas acusações e vai dizer assim, ó: ele está abrindo uma porta de amor, porque ele é um Deus de amor. Senhor, eu te amo sim, olha, e é isso aqui que eu tenho que entregar nas tuas mãos. Eu quero me arrepender disso aqui. Eu quero levar uma nova vida contigo. Isso aqui não funciona comigo. Senhor, eu não sei lidar com essa questão. Senhor, eu quero deixar contigo. Eu não sei lidar. Eu estou achando que sei lidar com essa situação. Não sei. E já se mostrou claro, 3 anos trabalhando com Jesus, já era para estar sabendo bastante que não era para ele trabalhar com a bolsa do dinheiro. No caso dele não funcionava. Podia deixar com o Mateus, que era contador. Podia deixar com o Mateus, deixa com o Mateus. Ó, Mateus sabe lidar melhor com isso, com números e tal. Você é contador, fez faculdade na UFRJ, contabilidade. Então, fica contigo esse negócio, porque eu não sei lidar com isso. Pronto, seria muito mais digno. Então, hoje também é noite de você dizer isso para o Senhor. Olha, eu não sei lidar com essa situação. Essa acusação não está na minha mente, porque, ó, repetidas vezes eu cometi essa falha. E isso está me acusando. Senhor, eu não sei lidar com isso. Até hoje eu estou achando que isso vai desaparecer da minha mente. Não vai. E eu quero conviver com isso em paz. Porque todas as vezes que isso vier na minha mente, falando assim, ó, tá vendo? Agora tu quer orar, né? Depois disso, eu vou lembrar da palavra de Jesus dizendo: você me ama? Se você me ama, esquece o que está vindo do acusador, porque eu sou o teu advogado. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Pega essa tristeza toda, quer que gere salvação? Entregue nas mãos do Senhor. Enquanto estiver na tua, vai gerar remorso, que é um sentimento corrosivo, que vai te comendo aos poucos, vai arrancando e sugando a tua alma, até parecer que você é um zumbi, não sente mais nada. Pastor, estou na igreja, não sinto nada. Entro e saio, não vivo nada. Oro, não sinto nada. Leio, não escuto nada. Está faltando vida. Talvez esteja faltando você, de fato e de verdade, entregar isso aí que está te pesando nas mãos do Senhor. Foi na ceia que o traidor foi revelado. Foi na ceia que ele teve a oportunidade de mudar. Tudo seria diferente se ele tivesse ficado. Quando Jesus falou assim para ele, ó, o que você tem que fazer, faça depressa.
Ele poderia ter levantado e falar assim, olha, eu sei que o Senhor já sabe tudo porque tu é Deus. O Senhor é Deus, eu sei que o Senhor já sabe o que eu tramei lá. Ninguém viu o que eu planejei lá, mas o Senhor já sabe. Sim, sou eu mesmo. Fiz isso, não era para eu ter feito isso. Está aqui, ó, a prova de que eu sou isso mesmo, mas eu não quero ser isso. Tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Talvez trouxesse até uma comoção diante dos outros e houvesse até outras confissões. Tudo seria diferente. O que faltou? Reconhecer. Vou ficar com essa culpa? Vou sair porta fora gritando com essa culpa? Vou ficar lá toda hora no status, no WhatsApp, no Facebook, colocando... O que vai adiantar? Nada! Então, responda a pergunta de Jesus. Você me ama? Você me ama de verdade? Tudo seria diferente. E hoje a gente está aqui no mesmo cenário. Mesa da ceia, os elementos. E a pergunta de Jesus é a mesma. Você me ama? O que você acha que eu posso fazer por você? Você acha que eu posso arrancar essa culpa de dentro de você? Se você acha, participe da mesa do Senhor. Se você acha isso, agora se você quiser manter isso com você, essa culpa vai te corroendo cada vez mais. Não vai deixar você dormir direito. Toda vez que vem na sua memória que você bate um olho num filme, em alguma coisa, alguém comenta alguma coisa que te lembra daquela situação, pronto! É como uma bomba que explode dentro da gente e nos transforma em lixo, em nada. Vai querer continuar com isso? Deixa isso na mão daquele que pega e joga isso tudo longe e diz para você, olha, eu não quero saber disso. E eu não quero que você se preocupe com isso. Das tuas causas, deixa que eu cuido.